Olá pessoal, na aula de hoje estudaremos razões trigonométricas. Razões trigonométricas são razões estabelecidas a partir de comparações de medidas de lado de um triângulo retângulo. Um triângulo, para ser retângulo, você já sabe, é aquele que tem um ângulo com medida de 90 graus. No caso deste triângulo que está aqui, essa medida vem representada por esse quadradinho aqui, ó, no cantinho do triângulo. É interessante você perceber que um triângulo retângulo tem lados com nomes especiais. Por exemplo, o lado que está bem em frente ao ângulo de 90 graus é chamado hipotenusa. Os lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados catetos. Uma outra característica muito interessante no triângulo retângulo é o seguinte: existe um ângulo de 90 graus e outros dois ângulos que eu chamei aqui de ângulo A e de ângulo B. Esses dois ângulos são ângulos agudos, ou seja, eles possuem medidas menores que 90 graus. Mas existe uma característica bem bacana desses dois ângulos. Observe, a soma dos três ângulos de um triângulo, qualquer triângulo que seja, a soma dos seus três ângulos sempre será igual a 180 graus. Mas observe, se eu tenho o ângulo de 90 graus, um ângulo A qualquer e um ângulo B qualquer somados para dar 180, perceba, se eu pegar o 90 e trazê-lo para o segundo membro da equação, eu teria 180 menos 90, o que traz para a gente 90. Ou seja, a soma do ângulo A com o ângulo B vai resultar para a gente 90 graus. Toda vez que dois ângulos somados resultar 90 graus, chamamos esses dois ângulos de ângulos complementares. Ainda temos algo especial para falar para vocês a respeito desses ângulos que eu acabei de relatar. Observe em especial apenas esse ângulo A aqui. De frente para ele eu tenho um cateto. Tá percebendo? Esse cateto em relação ao ângulo A é chamado de cateto oposto. Vou colocar aqui, ó, oposto ao ângulo A. Esse cateto que está formando o ângulo A é chamado de cateto adjacente. Adjacente lembra vizinho, o cateto vizinho ao ângulo. Olha ele aqui, ó. É o cateto que forma o ângulo, tá certo? Em relação ao ângulo B, o cateto oposto seria este aqui e o adjacente é o cateto que forma o ângulo B. Fica muito atento a essa relação, tá certo? Observe que o seno do ângulo A será a divisão entre cateto oposto e a sua hipotenusa, e a hipotenusa do triângulo retângulo. Observe que o cosseno será uma razão estabelecida entre o cateto adjacente e a hipotenusa de um triângulo retângulo. Já a tangente, terceira e última razão trigonométrica desta aula, será dada a partir da divisão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Eu vou colocar agora um exemplo numérico para você memorizar a aplicação dessas três razões trigonométricas: seno, cosseno e tangente. Vem comigo agora que eu vou apresentar um exemplo numérico para a gente calcular bem o seno, cosseno e tangente de um ângulo. Observe o triângulo retângulo que eu aproveitei do quadro anterior e apenas coloquei números para seus lados. Por exemplo, 3 centímetros, este cateto que está aqui representado. 4 centímetros, este outro cateto que está aqui representado. Consequentemente, a hipotenusa vale 5 centímetros. Por que eu falei consequentemente? Você deve lembrar das aulas de Teorema de Pitágoras que este triângulo retângulo, ele é um triângulo retângulo especial. Tá lembrado? O triângulo que é formado por uma terna pitagórica. Qualquer detalhe a mais, vê aqui nesse vídeo colocado na descrição aqui em cima. Então, observe bem, o triângulo formado pelos lados 3, 4 e 5 obedece ao Teorema de Pitágoras e é uma terna pitagórica. Coloquei aqui como base para nossas aulas. Perceba que os catetos 3 centímetros e 4 centímetros, eles receberão nomes especiais como cateto oposto ou cateto adjacente, de acordo com o ângulo que eu estiver considerando. Neste caso agora, eu vou considerar somente o ângulo A, tá certo? Eu vou tirar aqui esse ângulo B, não vou tratar dele nesse momento. Observe que em relação a A, o cateto oposto
é o cateto que mede 3 centímetros. Vou colocar aqui, ó, cateto oposto, CO. O cateto adjacente é esse aqui, ó, é o cateto que forma o ângulo, no caso, cateto adjacente. Consequentemente, a hipotenusa, vamos chamar de H. Se por acaso eu quiser calcular o seno do ângulo A, olha só, o seno do ângulo A, temos que fazer a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Você lembra? Então, quem é o cateto oposto em relação ao ângulo A? Cateto oposto mede 3 centímetros. Então, daqui nós temos o seguinte, ó, o cateto oposto, 3. Quem que é a hipotenusa desse triângulo? 5 centímetros. Colocamos aqui o 5. Então, observe que o seno do ângulo A será dado pela divisão entre 3 e 5. Esse valor pode ser dado em fração, porém, geralmente a gente representa através de um número decimal. Quando eu divido 3 por 5, o resultado dessa conta será 0,6. Agora, para a gente calcular o cosseno, você deve fazer a relação entre o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Observe o triângulo. O cateto adjacente mede 4 centímetros e a hipotenusa 5 centímetros. Então, colocarei aqui cateto adjacente 4 e a hipotenusa 5. E agora a gente vai dividir 4 por 5 e o resultado será 0,8. Então, o cosseno desse ângulo que eu estou considerando será 0,8. Temos que calcular agora a tangente desse triângulo considerado. A tangente, você lembra bem, é você ter que dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. E aqui você vai fazer a divisão da seguinte maneira, ó. Tangente do ângulo A será o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Olha para cá, quem é o cateto oposto? Muito bem, 3 centímetros. Quem é o cateto adjacente? Muito bem, 4 centímetros. Então você coloca aqui, ó, 3 como cateto oposto e 4 como cateto adjacente. E para finalizar, você divide 3 por 4, o que vai resultar para a gente uma tangente de 0,75. Ô, professor, e se tivesse assim? Se tivesse assim, um triângulo retângulo, esse lado aqui medindo 5 centímetros, esse lado aqui medindo 12 centímetros. Professor, eu não tenho a medida da hipotenusa. Eu vou chamar essa hipotenusa aqui, eu não tenho a medida dela, eu vou chamar essa hipotenusa aqui de x. Ô, professor, como que nesse caso eu encontro a razão trigonométrica seno, cosseno e tangente? Você deve agora aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar a medida desconhecida desta hipotenusa. X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado será 25 mais 144. Diz aí para mim, quanto dá 25 somado com 144? Muito bem, 169, certo? 169. Então, x ao quadrado será 169. Legal, legal. Gente, temos agora que extrair a raiz quadrada de 169. Eita, professor, olha, agora ficou legal. X será a raiz quadrada de 169. Então, você deve já fazer a conta rápido, e entender que esse x é igual a 13. Como eu estou falando de distância, 13 centímetros. Então, o que falta agora é utilizar esses valores que a gente encontrou, 5, 12 e x valendo 13, vou colocar aqui para a gente não esquecer, e calcular o valor do seno, cosseno e tangente deste ângulo A. Vem comigo. Para calcular o seno, basta fazer a divisão entre o cateto oposto, que no caso aqui é o 5, e a hipotenusa, que é o 13. Quando dividimos 5 por 13, teremos como resultado
o número decimal 0,38, só que com um valor aproximado, visto que esse número é um número infinito. Já para calcular o cosseno, vamos dividir o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, o cosseno do ângulo A será cateto adjacente, vale 12, hipotenusa, vale 13. Como resultado deste cosseno, teremos 0,92, também de forma aproximada, já que o resultado dá um número infinito. E para finalizar, temos que calcular a tangente do ângulo A. Essa tangente será definida pelo cateto oposto, no caso 5, dividido pelo cateto adjacente, no caso 12. Então, essa tangente será aproximadamente 0,41. Também, como é um resultado aproximado, porque ali a divisão vai dar um número infinito, a gente arredonda para 2 casas decimais. Agora, eu acho que cabe aquela revisão de uma forma bem diferente, bem divertida. Vem comigo! Quando a questão te apresentar um triângulo, retângulo qualquer, perceba que os catetos serão os lados que o ângulo reto formarão razões trigonométricas. Nele podemos ter a tangente será o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E para calcular o seno, você terá que dividir cateto oposto por hipotenusa. Quando a questão pedir, e para calcular cosseno, você terá que organizar o cateto adjacente sobre a hipotenusa que a questão te dá. Quando a questão te apresentar um triângulo, retângulo qualquer, perceba que os catetos serão os lados que o ângulo reto formarão razões trigonométricas. Nele podemos ter a tangente será o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Para calcular o seno, você terá que dividir cateto oposto por hipotenusa. Quando a questão pedir, e para calcular cosseno, você terá que organizar o cateto adjacente sobre a hipotenusa que a questão te dá. Para calcular o seno, você terá que dividir cateto oposto por hipotenusa.
calcular cosseno, você terá que organizar o cateto adjacente sobre a hipotenusa que é questão de dar. É isso aí, galera. Eu sou o professor Walter Pessoa. Vem comigo, te inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilhe em tuas redes sociais. Razões trigonométricas. Você não vai mais esquecer.